Fundo azul, logo da SEAD à esquerda e do GPTEC à direita. Em letras brancas, personalizando jogos no 2Vox, Forcavox, Contavox e Catapalavras. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bianca e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer personalização de jogos no 2Vox. A gente tem uma série de jogos no 2Vox que podem ser modificados para se adequar às nossas necessidades. E nesse vídeo a gente vai falar do jogo da forca, do jogo da tabuada e do jogo de catapalavras. A primeira coisa importante é a gente saber que esses arquivos que a gente personaliza, eles só funcionam na máquina onde eles estão. Porque o 2Vox ele é um programa que funciona offline, ele não está conectado à internet 100% do tempo. Então, se eu personalizo um jogo na minha máquina, esse jogo só vai estar personalizado na minha máquina. Se eu quiser que ele funcione em outras, a gente tem que copiar o arquivo personalizado para as outras máquinas também. Uma segunda coisa que a gente precisa observar é que os arquivos dos jogos, eles possuem extensões específicas para funcionar no 2Vox. Então, apesar deles serem arquivos de texto, eles não têm a extensão TXT. O arquivo da forca e o arquivo do catapalavras, eles têm a extensão PAL. E o arquivo da tabuada tem a extensão CNF. Então, quando a gente fizer a modificação, a gente não pode fazer a modificação da extensão, a gente vai fazer a modificação só do conteúdo do arquivo. Mas vocês vão ver direitinho como é que a gente vai fazer isso. E a última coisa, mas que também é muito importante, é que a gente deve ter sempre um backup dos arquivos originais que a gente vai estar modificando, porque se der qualquer problema, a gente volta com o arquivo original e o programa volta a funcionar normalmente, sem ter nenhuma alteração. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como personalizar esses jogos usando o sistema 2Vox. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta onde a gente vai guardar os arquivos de backup, para a gente ter uma cópia de segurança. Vamos fazer a criação dessa pasta dentro da pasta WinVox, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é criar essa pasta, que eu vou dar o nome de originais, onde eu vou colocar a minha cópia de segurança. Então, vou primeiro trocar a minha pasta de trabalho, porque por padrão a pasta de trabalho é a pasta treino, e eu vou ter que passar para a pasta WinVox. Então, vou aqui em D de discos e mídias. D. Discos. O que você deseja? E vou em T. T. Informe o novo diretório de Para trabalho. dizer qual vai ser o meu diretório de trabalho. Vou digitar aqui C, dois pontos, raiz, WinVox. C. Dois pontos. Raiz. I-N-V-O-X. E vou dar Enter. Ok. Troquei diretório de trabalho. 2Vox. Agora eu vou de novo na opção Discos e Mídias e vou criar uma nova pasta de trabalho. Então, D. D. Discos. O que você E deseja? C. C. Nome do diretório a criar. Então, vou criar dentro do diretório WinVox uma pasta chamada Originais. C. Dois pontos. Raiz. W-I-N-V-O-X. Raiz. ORIGINAIS. Ok. Criei o diretório. Ele vai ser o novo diretório de trabalho? Sim ou não? Esse não vai ser o meu diretório de trabalho, porque eu preciso dos arquivos que estão na pasta WinVox. Então, eu vou só deixar essa aí criadinha e vou dizer que não vai ser o meu novo diretório de trabalho. N. 2Vox. O que você deseja? Beleza, então eu criei a pasta para fazer o meu backup e agora eu vou copiar os arquivos dos jogos para essa pasta de originais. Dois desses arquivos estão na pasta WinVox e um terceiro arquivo está numa pasta um pouquinho mais escondida, mas vamos aqui para o processo um de cada vez. Primeiro vamos trabalhar com os arquivos que estão na pasta WinVox, que é a que eu estou trabalhando agora. Então eu vou abrir os arquivos. A. Número de arquivos. 177, Número de pastas. 26, Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 7z.dll, Eu vou pegar os arquivos do Forcavox e do jogo da tabuada e vou fazer a cópia para a pasta que eu acabei de criar. O arquivo do jogo da forca se chama forcavox.pal e o arquivo do jogo da tabuada se chama contavox.cnf. Então, eu vou usar aqui a busca para andar mais rápido, porque tem muitos arquivos nessa pasta. F5 para busca. O que buscar? E vou digitar aqui Forcavox. F-O-R-C-A-V-O-X. E dar Enter. Achei. forcavox.rz, Então, veja que o primeiro arquivo que ele me disse foi o forcavox.rz. Na verdade, é exe, que é o executável do jogo. Não é esse o arquivo que eu quero. Então, eu vou com a seta para baixo
Forcavox.pal. E aí eu chego no arquivo que eu preciso, forcavox.pal, que é P-A-L. E aí eu vou escolher a opção C, que é para fazer uma cópia, Opção C. Qual o tipo de cópia? e vou aqui abrir as opções para o tipo de cópia. R. Criar réplica de um arquivo. Não é isso, não quero criar uma réplica. D. Copiar arquivos para outro Sim, é isso diretório. que eu quero. Eu quero copiar esse arquivo para um outro diretório. Então, é fazer uma cópia desse arquivo que está no Invox para a pasta originais, que foi a que eu criei. Então, vou dar Enter para essa opção Informe o diretório destino. e aí aqui agora eu vou digitar o nome do diretório que eu quero onde esse arquivo seja copiado. Então, eu vou para aquela pasta lá originais, que é C, o Invox originais. Vou digitar isso aqui. C, dois pontos, raiz, da I, N, V, O, X, raiz, O, R, I, N, A, I, S. Forcavox.pal. Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC. Então, agora eu vou procurar o arquivo do ContaVox para colocar lá na pasta de backup também. Só que eu já passei por ele, né? Eu estou no Forcavox, é a letra F. Aqui fica organizado por ordem alfabética, ele está ali em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou teclar a tecla Home para ele voltar para o primeiro arquivo da pasta. 7z.dll. E agora eu vou dar F5 para ele fazer uma nova busca, porque a busca acontece sempre de onde está o cursor para baixo. O que buscar? C, O, N, T, A, V, O, X. Achei. Contavox.cnf. Então, ele já parou no arquivo que eu preciso, que é o contavox.cnf, e aí eu vou fazer o mesmo processo de novo. Então, C para pedir a cópia, Opção C, Qual o tipo de cópia? D, que é para copiar esse arquivo na outra pasta, Opção D, Informe o diretório destino. e aí agora eu vou digitar o endereço da pasta novamente. C, dois pontos, raiz, da I, N, V, O, X, raiz, O, R, I, G, I, N, A, I, S. Contavox.cnf. Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC. Contavox.cnf. Beleza, então a gente já tem o arquivo do jogo da forca e o arquivo do jogo da tabuada copiados para a nossa pasta de backup. Agora a gente precisa copiar o arquivo do cata-palavras, só que ele não está aqui na pasta Winvox. Ele está em C, Winvox, Som, Catavox. Então, é um caminho um pouquinho mais longo. Então, o que eu vou fazer é abrir os subdiretórios da pasta Winvox. Vou dar um ESC Ok. DOSVox. O que você deseja? e digitar S de subdiretórios. S, Subdiretórios. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Agenda. Então, tem um monte de pastas aqui. Eu vou usar as setas mesmo para chegar até a pasta Som. CDMP3. Colossal. Cruzadas. Fichario. Fontes. INI original. Instaladores. Jogavux. Jogavux. Lentepro. Lienetes. Lixeira. Manual. Mídias. Músicas. Originais. Vux. Recados. Scripts. Som. E aqui agora, chegando na pasta Som, eu vou digitar Enter. Ok. Troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC. 3x3 Vox. Então, agora aqui eu estou com os subdiretórios da pasta Som abertos e eu vou navegar até a pasta Catavox e dar Enter para abrir essa pasta. Agenda. Agenvux. Atuvux. Braivox. Calcovux. Cartavox. Catavox. Então, prestem atenção só porque aqui a gente tem duas pastas com nomes bem parecidos, que é o Cartavox e o Catavox. A gente está procurando o Catavox. Vou dar Enter para abrir essa pasta novamente. Ok. Troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC. Não existem subdiretórios aqui. Então, como não existem mais subdiretórios, eu vou digitar A para abrir os arquivos. Opção A. Número de arquivos. 30. Número de pastas. 0. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Caixa do EV. Vou usar aqui o F5 para encontrar mais rápido o arquivo que eu quero. O que buscar? E eu vou buscar o arquivo chamado Catavox. C, A, T, A, V, O, X. Achei. Catavox.pal. Novamente, é um arquivo no formato .pal, do mesmo formato do Forcavox. E eu vou fazer uma cópia desse arquivo. Então, letra C, Opção C, Qual o tipo de cópia? D, que é para copiar para uma outra pasta,
Opção D. Informe o diretório E destino. aí vou voltar com aquele caminho que a gente já digitou antes. C, o invox originais. C. Dois pontos. Raiz da I N V O X. Raiz O R I G N A I S. Catavox.pau. Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC. Então, Catavox.pau. fiz a cópia aqui do Catavox para minha página de backup. Agora, com o backup dos 3 arquivos feitos, a gente vai efetivamente fazer a personalização desses arquivos. Então, primeira coisa que eu vou fazer é sair daqui e voltar para o 2Vox, o que você deseja. Ok. DOSVox. O que você... E vou trabalhar primeiramente com o arquivo do Catavox, porque a gente já está na pasta onde o arquivo original está. E aí isso é muito importante, a gente vai sempre fazer a modificação do arquivo original. Então, vou de novo digitar o A de arquivo, A. Número de arquivos. 30. Número de pastas. 0. Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Caixa do EV. vou digitar aqui F5 para fazer a busca para ir mais rápido, O que buscar? Catavox, C A T A V O X. Achei. Catavox.pau. e vou digitar a letra E, que é para abrir esse arquivo no Edvox. Opção É. Edvox, arquivo carregado, Asterisco países do mundo. num lock ligado. Então, a gente está aqui no Edvox com a constituição do arquivo do Catavox. A gente tem vários grupos temáticos com um conjunto de palavras que são as palavras que vão ser distribuídas no tabuleiro de busca lá no jogo. Como é que a gente insere cada grupo de palavras? A gente coloca um asterisco, coloca o nome da categoria. Então, esse primeiro, por exemplo, que já foi lido, é Países do Mundo. E nas linhas seguintes, a gente coloca as palavras que vão compor esse grupo separadas por vírgula. Se eu quiser manter os grupos que já estão aqui, basta eu acrescentar grupos novos. Eu posso acrescentar no começo, eu posso acrescentar no final. Se eu não quiser manter esses grupos, eu posso selecionar os grupos que eu tenho, apagar tudo e escrever grupos novos. Eu vou optar por só acrescentar novos grupos aqui. E aí uma coisa importante aqui, lá no jogo, ele pergunta para a gente qual é o número do jogo que a gente quer jogar. E o número do jogo corresponde à ordem com que os grupos temáticos estão colocados aqui. Então, por exemplo, o primeiro grupo temático que eu tenho é esse aqui, Países do Mundo. Então, se eu escolher o jogo 1, ele vai buscar as palavras de países do mundo. O próximo grupo temático que eu tenho é de programas do 2Vox. Então, se eu escolher o jogo 2, ele vai trazer para mim programas do 2Vox, que é o segundo grupo de palavras que está aqui, e assim por diante. Então, eu vou teclar Ctrl Enter para ir para o final do arquivo. Fim do texto. Mandarim, espanhol, bugre, francês, lituano, aramaico, japonês. Então, eu estou no último grupo de palavras aqui, que é idiomas. Então, tem uma série de idiomas. Vou dar Enter para uma nova linha. Vou digitar asterisco Asterisco. e um novo grupo de palavras. Eu vou digitar aqui, por exemplo, cores. O E S. Vou para uma nova linha com Enter e vou digitar todas as cores que eu quero que apareçam nesse jogo de cata-palavras. Então, vamos lá. A U L. Azul. Vírgula. Separada é sempre por vírgula. Então, a gente digita uma palavra, vírgula, espaço, a próxima palavra. A M A R L O. Amarelo, vírgula, Vírgula. espaço, V R E. Vírgula. cinza, C I N A. Vírgula. vermelho, V R M E H O. Vírgula. roxo, R O O. Vírgula. laranja. L A R A N Então, A. aqui. Então, botei lá cores: azul, amarelo, verde, cinza, vermelho, roxo, laranja. Acabei de digitar o meu conjunto de palavras, não tenho mais nada para fazer, eu quero que meu arquivo fique assim. Então, eu vou dar ESC para sair, e quando o Edvox me perguntar se eu quero salvar, eu vou dizer que sim. Confirma a saída, sim ou não? S. Quer salvar o arquivo, sim ou não? Vou dizer que quero salvar. S. Arquivo gravado. Fim do Edvox. Continue selecionando ou tecle. E agora eu vou experimentar, então, jogar o Catavox para ver se esse meu grupo de palavras vai aparecer lá. Então, vou dar aqui ESC, Ok. DOSVox. O que você deseja? J de jogos, J. Qual a letra do jogo? P de passatempo P. Qual a letra do e programa? C de Catavox. C.
Jogo Catavox. Deseja instruções, sim ou Então, não? vou querer instruções. N, Número de jogos disponíveis. 36. Escolha o número do jogo. Então, ele me disse que tem 36 jogos disponíveis. Como o que eu quero testar foi o último que eu coloquei, então ele é número 36, vou escolher aqui 36. 3, 6, Tema. Cores. Escolha o nível de 1 a 8. Vou botar nível 1 mesmo. 1, Aguarde sem teclar nada. Estou gerando o tabuleiro. Ok, tabuleiro gerado. Começa o jogo. Quer conhecer as palavras? Sim ou não? Vou digitar que quero conhecer as palavras só para checar se ele vai colocar aqui as palavras que eu coloquei no arquivo. S, Amarelo. Azul. Cinza. Laranja. Roxo. Verde. Vermelho. E, Beleza, então ele me deu todas as cores que eu tinha colocado lá, colocou as cores aqui em ordem alfabética, certinho, tudo certo, o jogo funcionando, tudo bacaninha, perfeito. Podemos passar para o próximo jogo. Vou digitar aqui ESC para sair desse jogo e voltar lá para o 2Vox o que você deseja. S, Quer jogar de novo? Sim ou não? N, Gostei de jogar com você. Tchau. 2Vox, o que você deseja? E aí a gente vai passar, então, para a personalização do jogo da forca e do jogo da tabuada, que vão seguir o mesmo processo. Só que uma coisa importante, os arquivos originais da forca e do ContaVox, que é o jogo da tabuada, né, eles estão na pasta WinVox. Então, a gente tem que voltar para a pasta WinVox. Para não ter que digitar tudo de novo, eu vou voltando até ele chegar à pasta que eu quero. Então, eu vou lá em D, de discos e mídias, D, Discos, o que e você V para deseja? voltar à pasta anterior. V, O diretório atual é C, 2 pontos. Contra/barra Vinvox. 2Vox, o que você deseja? Então, voltei para a minha pasta original, que é o seu Invox, e vou fazer o mesmo processo, começando pelo jogo da forca. A de arquivo, A, Número de arquivos. 177. Número de pastas. 26. Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 7z.dll. Então, como eu já sei que tem muitos arquivos aqui, vou dar F5 para buscar. o que buscar? ForcaVox. F, O, R, C, A, V, O, X. Achei. Forcavox.rz. Forcavox.pau. Então, achei aqui forcavox.pau, vou digitar a letra E, que é para ser aberto no Edvox. Opção E, Edvox. Arquivo carregado. Abacate. Num lock ligado. Então, aqui o que eu tenho é uma lista de palavras, né, com uma palavra por linha, sem espaço depois da palavra e sem espaço na última linha. Então, aqui eu tenho uma série de palavras aleatórias, né, que eu posso simplesmente apagar ou acrescentar. Como aqui existem muitas palavras, eu vou optar por fazer um conjunto para forca pequenininho. Vou repetir o que eu fiz lá no Cata Palavras. Vamos fazer um arquivo só com cores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar todas as palavras que estão aqui e vou digitar as palavras que eu quero. Como são muitas palavras, eu vou aproveitar e vou usar os comandos de bloco aqui para selecionar todo o texto e apagar todo o texto. Então, Ctrl B para comando de bloco Comando de bloco. e para início do bloco. I, Início do bloco. Agora eu vou dar Ctrl End para ir para o final do texto. Fim do texto. Zumbi. E aí vou dar de novo comando de bloco e F para fim do bloco. Então, Ctrl B, Comando de bloco. F. F, Fim do bloco. E agora, com todo o bloco selecionado, eu vou dar comando de bloco novamente e o R, que é para remover o bloco. Comando de bloco. R, Bloco removido. Pronto, agora eu tenho um documento aqui que está em branco. E vou digitar as palavras que eu quero que apareçam lá na forca. Então, vamos lá. Amarelo. M, A, R, E, O. Não dou espaço, não dou nada. Então, digitei aqui a primeira cor, amarelo. Não vou dar espaço depois da palavra. E vou teclar Enter para ir para a próxima linha. A, C, U, L, Azul, sem espaço. Enter para a próxima linha. V, R, M, E, H, O, Vermelho, R, O, O, roxo. I, N, A. Bom, vou deixar com essas 5 palavras aqui. Amarelo, azul, vermelho, roxo e cinza. Vou dar ESC para sair do Edvox e dizer que eu quero salvar o arquivo. Confirma a saída, sim ou não? S, Quer salvar o arquivo, sim ou não? S, Arquivo gravado.
Fim do Edvox. Continue selecionando ou tecle ESC. Forcavox.pau. Bom, agora vamos jogar a forca, né, pra gente saber se está funcionando direitinho. Vou dar ESC para voltar para o 2vox que você deseja. Ok. 2vox. O que você e vou abrir o deseja? jogo. J, Qual a letra do jogo? F, Jogo da forca Vox. Que Então, eu letra? tenho aqui uma cor com 7 letras. Vamos começar aqui escolhendo a letra A. 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 Que letra? É. A. A. É. Bom, Que letra? então aqui, provavelmente a gente está com a palavra amarelo, né? Eu não vou jogar até o final, mas a gente já sabe que o arquivo está funcionando, abriu aqui direitinho, tudo certo. Podemos sair do jogo da forca e passar para o último jogo, que é o jogo da tabuada. Desistiu, hein, pamonha? A palavra era A-M-A-R-E-L-O. Amarelo. Quer jogar de novo? N. Tchau, neném. 2vox. O que você deseja? E aí, por fim, vamos dar uma olhada no arquivo do ContaVox. Vou fazer o mesmo processo de novo. A de arquivos, Número de arquivos. 177. Número de pastas. 26. Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 7z.dll. então F5 para procurar o arquivo, o que buscar? C, O, N, T, A, V, O, X. ContaVox. Achei. Contavox.cnf. Mesma coisa, eu vou digitar a letra E para abrir no Edvox. Opção E, Edvox. Arquivo carregado. Asterisco treino no quintal. Num lock ligado. E aí, como é que é a constituição desse arquivo do ContaVox? A gente tem asterisco e o nome do campeonato, né? Nesse caso, ele já leu o primeiro, que é o treino no quintal. E aí, a gente tem as contas agrupadas de 5 em 5. Então, tem 5 contas, uma linha em branco, mais 5 contas, uma linha em branco. E vai assim até o final. O que eu sugiro vocês fazerem aqui é apagar uma conta e escrever outra, né? Sempre uma conta por linha. Lembrando que a gente só pode usar números inteiros e números positivos. Então, não dá para usar números decimais, não dá para usar frações e não dá para colocar contas que tenham números negativos nem nas parcelas, nem no resultado. E aí você apaga uma conta e escreve uma nova conta. Depois, mesmo processo, sai, salva o arquivo e vai lá no jogo, joga o jogo para ver se o arquivo está funcionando direitinho. Vou sair aqui sem salvar. Confirma a saída, sim ou não? S, Fim do Edvox. Continue selecionando ou tecle ESC. Contavox.cnf. E aí, pessoal, é isso por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha ajudado vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau!